Queria agradecer a presença de todos aqui, queria dar parabéns para o Afonso Borges, a gente acompanha o Sempre um Papo desde o começo, eu acho que é um programa muito especial no Brasil, a gente que tem uma carência tão grande de bons autores, eu acho que ele criou um modelo pelo qual transitaram todos os grandes autores brasileiros nesses 30 anos, parabéns. Eu queria falar sobre a importância dos livros para o que eu faço. Já que estamos num evento sobre livros e eu tenho uma atividade que parece um pouco distante do mundo literário e, no entanto, é engraçado, quando eu acabei de fazer esse último livro, agora a gente estava conversando de onde veio a ideia de navegar pelo mundo, de construir os barcos e transitar nesse mundo dos homens que fazem barcos e viajam com esses barcos para todos os cantos. Veio dos livros. Eu li um livro que foi muito importante, quando eu era muito pequeno, se chamava Com Tesoura e Cola. Era um livro que ensinava a fazer barquinhos. Eu adorei. Eu devia ter 7 anos de idade. Adorei o livro porque ele ensinava a fazer caixinhas, até hoje, carteiras, e pequenos barcos de papel, usando tesoura e cola. Depois eu li um outro livro, que foi um super best-seller nos anos 50, que foi a história da travessia do Oceano Pacífico pelo Thor Heyerdahl, chamado A Expedição Kon-Tiki. Fiquei fascinado pela história do livro, o descrédito, os ingleses que questionaram da Royal Geographical Society, que questionavam um norueguês que queria provar uma tese contrária às teses ensinadas nas aulas de história no mundo inteiro, que os povos da Polinésia não vieram da Micronésia e Melanésia em direção ao leste, eles vieram da América do Sul. E era uma tese extremamente polêmica que ele viveu em parte. Ele foi com a mulher dele e ficaram em Fato Riva durante 1 ano. Ficaram 1 ano abandonados com um único utensílio, um facão. E depois dessa tese do Kon-Tiki, da migração a partir da América do Sul, ele monta uma expedição no ano seguinte e atravessa o Pacífico em 101 dias. Bom, o livro que ele escreveu, A Expedição Kon-Tiki, foi um dos 3 ou 4 livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia. E era fascinante a história. E eu confesso que foi muito ruim ter lido esse livro, porque nesse meio tempo eu gostava de ler as histórias do Jack London no mar, vários ficcionistas, e eu de repente me desgostei com a ficção. Eu comecei a me apaixonar pelas histórias vividas, pelas histórias reais. E assim eu fui parar em Paraty, que era uma cidade onde eu pude me dedicar ao que eu gostava de fazer, que não era andar no mar, era ler. Eu li bastante quando era moleque, nos anos em que eu passei na cidade de Paraty. Nunca me imaginei protagonista de um livro, autor, nada disso, mas era uma forma muito especial de mergulhar num universo que me atraía bastante. Eu tinha vários problemas quando eu era pequeno. O primeiro é que eu questionava a existência de Deus na escola, e eu só estudei em escolas católicas, então era um baita de um problema. Mas eu era fascinado por entender, por estudar as religiões. E eu não gostava de futebol. Não gostar de futebol no Brasil é um grande crime. Eu não gostava de futebol. Eu não gosto de futebol, é um esporte chato. É monótono. Como é que pode ficar 1h30 correndo atrás de uma bola para acabar 0-0? Não, tem que acabar 78 a 86. Não, tem que alarga o gol, muda as regras, mas não pode continuar uma coisa tão monótona e sem graça. Mas eu gostava de um esporte que existia aqui antes dos portugueses chegarem aqui.
O remo, esse é um esporte, o futebol não é um esporte brasileiro. O futebol está há uns meses aqui, 200, 300 meses. O remo é um esporte genuinamente brasileiro. Aliás, os grandes clubes de futebol nasceram de clubes de remo. Flamengo, Vasco, Corinthians, uma âncora e 2 remos. E quando eu fui morar em Paraty, eu fiquei encantado por tudo que era notícia ligada ao remo, aprendi a andar de canoa. Quando fui estudar na cidade universitária em São Paulo, eu um dia, não sei o que eu estava fazendo às 4 horas da manhã na cidade universitária, mas o fato é que um dia eu passei às 4 horas da manhã, por alguma razão, e eu vi o pessoal do Clube Espéria carregando um 8, uns caras carregando um barco nas costas, gritando em ritmo, o técnico berrando com um megafone, colocando o barco na água. Eu fiquei fascinado, fiquei colado na grade, olhando o que eles iam fazer. Depois que o barco entrou na água, ele era acompanhado por uma lancha com um motor de 40 cavalos, que quase não alcançava a velocidade dos 8 remadores mais o patrão. Eu falei, nossa, que esporte lindo, era isso que eu queria fazer. Eu sempre andei de canoa em Paraty, eu entendo tudo de remo, eu quero remar. E no dia seguinte eu resolvi criar coragem, tocar a campainha e entrar lá e descobrir o que tinha que fazer para remar. E no dia seguinte, às 4h10 da manhã, eu entrei na raia olímpica da cidade universitária em São Paulo, encontrei um senhorzinho que, por coincidência, era o técnico de remo do Espéria, tinham 5 ou 6 clubes, tinha Corinthians, Espéria, Tietê. E eu falei, senhor Arlindo, eu sei remar, eu remei muito lá em Paraty, eu quero remar. Ele olhou para mim e falou, você quer o quê, filho? Eu falei, eu queria remar, queria saber o que eu preciso fazer para remar. Ele falou, você quer remar? Eu falei, nesses barcos aí, o que eu preciso fazer? Ele falou, bota um tênis e corre 12 quilômetros. Eu levei um susto, falei, correr 12 quilômetros? E passa pela biologia, 1,5 km de subida você vai fazer. E vai acelerar na metade final. Eu falei, tá bom. Saí correndo, eu não estava preparado. Corri os 12 quilômetros, cheguei pisando na língua de cansaço, morto, ofegante. Fui procurar ele, falei, posso remar agora? Ele falou, olhou para mim e falou, você quer o quê mesmo? Eu falei, eu sou aquele cara que quer remar. Ele falou, mais 12 quilômetros. Me fez correr 12 quilômetros, eu não aguentei. Aí eu pensei, esse cara está me testando e eu vou ver até onde ele vai. Se ele vai até me matar. Mas eu também vou testar ele. E no dia seguinte eu voltei às 4 da manhã, falei, eu sou o cara que vai remar, o que eu preciso fazer? Aí ele falou, 12 quilômetros, pode correr. E ele fez isso comigo durante 4 meses. Durante 4 meses eu corri toda a cidade universitária. Eu não aguentava mais correr. Furou o tênis. 1 ano depois a gente estreou na primeira competição e a gente ganhou. Eu remei durante 6 anos na cidade universitária. Levei 1 ano para entender por que ele tinha me testado de uma maneira tão contundente. Porque o remo é um esporte que exige completo compromisso. Completo. É o mais autêntico e profundo compromisso. Para um barco ficar competitivo, participar de uma prova nacional, ele tem que fazer 1000 horas de treino contínuo na água. Significa fazer 3 horas, 3 horas e 20 todos os dias, sem interrupção nenhum dia. Nem o dia em que for Natal, nem o dia em que a mãe foi para o hospital, nem o dia em que a bunda está sangrando e já está na 3ª camada de bolhas e saindo a ponta do osso pela pele, nem o dia em que as mãos estão na 4ª camada de bolhas sangrando e a gente não aguenta mais segurar o remo e tem que continuar treinando para o calo não secar, para formar os calos. Eu adorei o remo, adorei. E aí eu descobri um livro chamado L'Atlantique à bout de bras, o Atlântico na ponta dos braços. Era de um remador francês
que tinha atravessado o Atlântico. Ele partiu dos Estados Unidos, de Cape Cod, e atravessou até Brest, na França. Adorei o relato do Gerard Daboville. Lindo o relato. Eu ainda não era craque em francês, mas eu decidi que eu ia aprender a língua francesa. Estudei com muito afinco até me tornar fluente em francês. Adorei o livro, adorei o estilo literário dele, seco, sem jamais usar a palavra minha aventura, meu feito, falar em primeira pessoa. Ele descrevia com frieza, com um bom humor muito refinado. Mas eu não entendi por que ele não usou um assento para remar com rodinhas, como é no remo olímpico, o remo em que eu remei na cidade universitária. A gente senta num banquinho que tem rodas e 60% do esforço da remada vem das pernas e não dos braços. 60% do esforço num barco a remo vem das pernas. A gente empurra o fincapé para trazer o remo junto. E eu não aguentei, criei coragem, consegui o número de telefone do francês e liguei para ele um dia. Falei, eu sou do Brasil, eu li o seu livro, eu adorei. Eu queria só entender uma coisa, eu fui remador 6 anos, eu queria entender por que você não usou um assento com rodinhas. Ele falou, por que você não me ligou antes, seu imbecil? Assim foi a reação dele. Acabei gostando do cara. Nessa época, eu estava prestando atenção em tudo que acontecia sobre remo. E de repente, um dia eu descubro uma nota no jornal, 2 remadores americanos, com um barquinho desenhado pelo Ufa Fox, resolveram atravessar o Atlântico Norte, a remo. Queriam ir de Cape Cod, perto de Nova York, para a Escócia. Eu falei, nossa, mas caramba, eu adoro remar, mas é impossível fazer isso. E na época eu fiquei tão impressionado quando vi os preparativos dos 2 remadores, que eu falei, minha nossa senhora, mas com um barquinho aberto, mas nem fechar, esses caras vão morrer. E 2 semanas depois que eles saíram, entrou o furacão Alma e morreram. E eu me senti quase cúmplice. Falei, nossa, eu falei de brincadeira, não queria matar eles nem nada. E assim, um pouquinho de culpa, eu me esqueci da história. E 2 anos depois, eu leio uma outra notinha no jornal. Os remadores, de fato, no furacão Alma, o barquinho deles capotou e eles perderam suprimentos, morreram de hipotermia. Mas 2 anos depois, o barco continuou sozinho, capotado, à deriva pelo Atlântico Norte, e chegou na Escócia, onde eles queriam chegar. E eu pensei, puxa, mas que coisa incrível, os caras não conseguiram, e o barco foi sozinho. E assim eu descobri os estudos das correntes, iniciados por um tenente americano chamado Matthew Fontaine Maury. Foi o primeiro cara que começou a estudar observações nos diários de navios do mundo inteiro, organizar geograficamente por coordenadas de latitude e longitude, e começou a entender os mecanismos de correntes e ventos que são regulares em todos os oceanos e variam sistematicamente de acordo com a mudança das estações. E de repente eu me interessei por ler história, quando comecei a ler as cartas piloto de correntes e ventos e perceber o que os portugueses fizeram no tempo dos descobrimentos, aí eu falei, nossa, minha professora de história era burra, nunca leu. Imagina, nenhum português desceu a costa africana, nunca. Cabral não descobriu o Brasil. Cabral não descobriu o Brasil já estava descoberto pelos portugueses. Cabral veio oficializar o descobrimento, mas a grande façanha de Cabral, nenhum livro de história na língua portuguesa citou até hoje. A viagem de Cabral inaugura a primeira inversão da história econômica da humanidade. Os 350 anos desde o Cabot, o Sebastião Cabot, e os concorrentes dos portugueses no hemisfério norte, nesses 350 anos antes, eles tentaram estabelecer uma conexão com a Ásia pelo norte. Por que pelo norte? Porque no hemisfério norte não precisa de bússola. O instrumento mais inútil que existe num barco no hemisfério norte se chama bússola. Todo mundo acha que é importante ter uma bússola. A bússola não serve para nada. A bússola dá a direção. Eu não quero a direção. Eu quero a posição. Com um barco de baixa velocidade, a direção é uma informação totalmente secundária.
que adianta eu pôr a proa para lá, se o vento me puxa de lado, a minha resultante é para cá, ou 45. Mas qual é a vantagem de navegar no hemisfério norte? Existe uma estrela que dá a latitude. Existe uma constelação, a Ursa Menor, na pontinha da Ursa Menor, que é perto da Maior, tem uma estrelinha chamada Polar, que é a única estrela do todo o firmamento que nunca sai daquela posição. Ela dá duas informações. A direção dela é o norte verdadeiro. Está lá, tem uma bússola no céu, não precisa. E a segunda informação mais importante, a altura dela, quando a gente desconta a declinação magnética, que varia de menos 21,5 a mais 21,5, quando a gente desconta a declinação, a altura da polar, a gente calcula isso com aqueles palitinhos de mulher enfiar no cabelo. A gente chega na latitude. O problema, no hemisfério sul, não tem uma estrela fixa no firmamento. E assim os portugueses fizeram uma obra impressionante de inteligência. Acharam um jeito de calcular a latitude, medindo a altura do Sol, a altura meridiana do Sol. Mas ninguém fala sobre isso. Eles foram a primeira nação que entendeu que os oceanos são gigantescos rodamoinhos, que viram como engrenagens em sistemas invertidos. O Atlântico Norte é um rodamoinho que vira com os ponteiros do relógio, o Atlântico Sul contra os ponteiros do relógio. E aí tudo começou a ficar inteligente, inteligível. Eu comecei a entender as sequências, por que eles voltavam costeando a África e tinham que descer passando pelo Brasil. É fantástica a obra portuguesa quando a gente compreende a partir dessa dimensão, digamos, geográfica, que é maravilhosa. E de repente, por causa dessa brincadeira, eu estava desenhando uma rota no Atlântico Sul e acabei construindo um barquinho na Baixada Fluminense. Terminei de construir esse barquinho em São Paulo. Tomei o cuidado de não deixar ninguém da minha família saber onde eu estava gastando o meu dinheiro. Meu pai era um homem muito bravo, e eu não contei para ele, não deixei meus irmãos saberem o que eu estava fazendo, e levei esse barquinho para a África, e no dia 10 de junho de 84, acabei saindo de uma cidadezinha chamada Luderitz. E depois de 100 dias, 6 horas e 25 quilos perdidos, eu ancorei na praia da Espera, na Bahia, e esse foi o dia mais legal da minha vida. Não foi legal porque eu venci o Atlântico, mas era um prazer muito especial. Depois de 4 anos ouvindo de todas as poucas pessoas que souberam que eu queria fazer, ouvi que não ia dar certo, que eu ia morrer, que isso era loucura, que não pode funcionar. Por outro lado, foi muito gratificante mostrar para as poucas pessoas que acreditaram, as meninas que prepararam a minha comida, foram geniais, elas concluíram. Outros remadores morreram, mesmo levando alimentos desidratados de longa duração. Qual é a vantagem de você levar um alimento desidratado? Se você tem que carregar a água para reidratar ele? Nenhuma. Mas elas falaram um dia, mas se a gente conseguir fazer alimentos desidratáveis para serem reidratados com água do mar, aí você vai ter um benefício. Você vai cozinhar com água do mar, vai poupar a sua água doce. E assim eu entrei em tantos assuntos diferentes que eu desconhecia. Comecei a estudar astronomia, eu tinha que tirar a carteira de capitão. Não existia a membrana de osmose reversa naquela época para dessalinizar, para tirar a água do mar. Eu ia ter que levar o meu estoque de água, 275 litros físicos de água. Se vazasse 5 litros em 275, morria no final. No dia que eu cheguei, eu estava muito feliz, sobrou 1 litro de água, 1 litro sobrou. Aí um amigo nosso daqui de Belo Horizonte, o Maurício Orsini, que é um cara muito divertido, ele lembra aquele careca, o Valério, primeiro a vítima das operações, Marcos Valério, ele fica bravo quando eu falo isso. Primeiro cara que encostou no meu barco foi o Maurício, daqui de Belo Horizonte. E a primeira pergunta que ele fez, ele sabia da dificuldade. Ele falou, Amir, quantos litros?
de água você tem? Eu falei, 1,4. Tem um pouquinho mais de 1 litro de água. Ele falou, nossa, que coisa! Você planejou fazer a viagem em 106 dias, se tivesse durado 106, você teria morrido de sede. Por que você não trouxe 100 litros a mais? Eu falei, tá louco, Maurício? Tá louco? Eu estou com ódio desse litro. Eu carreguei 1 quilo da África até aqui remando. Eu queria chegar com 0 litros de água. Qual foi a graça, a razão da minha alegria? Não foi ter remado o Atlântico. A razão da minha alegria foi ter cumprido uma meta. A meta parecia impossível. Para eu atravessar em 106 dias, eu teria que fazer 33,5 milhas náuticas todos os dias. E até a metade do Atlântico eu não consegui passar de 26 milhas. Eu não conseguia fazer mais. Por quê? Porque a gente está num processo de aprendizado. É muito interessante, a gente chama isso hoje curva de aprendizado ou curva de eficiência. Eu estava gordo no começo da viagem. Eu saí gordo, saí com 95 quilos de peso. O barco estava gordo. O barco tinha 275 quilos de água, todos os suprimentos. Claro, com o tempo você vai afinando, vai ganhando massa muscular, vai ganhando disciplina, ritmo, o barco vai melhorando e ele vai melhorando o desempenho, mas é lento. É um processo muito lento e progressivo, não tem saltos espetaculares. E aí você descobre uma das coisas mais legais que existe na experiência de estar num barco no mar. No mar não tem malandragem, não existe atalho, não tem como cortar caminho, não tem como dar um jeito, passar por cima. Não existe essa esperteza que nós temos aqui, que a maioria de vocês tem, não tem no mar, não tem. É todos os dias você começa de novo, todos os dias tem que melhorar um pouquinho. E aos poucos, à medida em que o barco foi diminuindo de peso, as médias foram aumentando. E no final eu cheguei com 33,7 milhas de média, cheguei 5 dias e 18 horas antes da data prevista. Isso me deu um baita prazer. Adorei a experiência também, foi um dia esquisito esse, eu estava feliz de um lado e estava triste do outro, porque a viagem tinha acabado. De repente eu tive um choque, quando eu estava na Praia da Espera, eu não desci assim que ancorei. Eu não quis descer. Era tão gostosa a sensação de ouvir uma música que não tem no meio do mar, que é o barulho do vento nas folhas dos coqueiros, que eu não quis descer. E aí, de repente, veio um barquinho na minha direção, com um pescador chamado Dorinho. O Dorinho encostou no barco do meu lado, ficou olhando o barco, desconfiado, muito humilde, muito humilde. Olhou o barquinho, ficou vendo se tinha hélice, não tinha vela. Falou, como é que foi a pescaria? Aí eu falei, eu não sabia o que responder. E aí eu falei, não peguei nada não. E aí ele falou, a vida é assim mesmo, né? Tem dias que não dá nada, mas é que nem a maré, vai, um dia volta. De onde você vem vindo? Eu falei, meu Deus, o que eu digo para ele? Né? Aí eu falei assim, bom, eu estou vindo da África. Ele falou, eu não conheço essa praia, mas eu volto daqui a pouco. E 1 hora depois, ele voltou de novo, encostou a canoinha dele do meu lado, ficou segurando, desconfiado. Olhou para mim e falou assim, olha moço, desculpa, mas era o único peixe que eu tinha para te dar, e me deu 2 sardinhas, bem fedorentas. E eu falei, nossa, não precisava, eu tenho comida, não precisava peixe, não. Não, mas toma aí, é ruim ficar sem peixe. E ele me deu as sardinhas e eu fiquei tão agradecido com a gentileza, com a humildade dele, que eu falei, putz, acabei de abrir o saco da última semana no mar. E tinha umas barras de chocolate. A primeira coisa que saía no saco, que eu gostava de tirar, eram as barras de chocolate. E aí eu tinha 2 mega barras de chocolate, e eu dei as barras para ele. Aí ele pegou aquilo com uma surpresa tão grande, saiu, agradeceu e saiu correndo com as 2 barrinhas de chocolate. Bom, a noite escureceu, e aí eu resolvi ir para Salvador. Falei, não vou ficar aqui, a viagem termina em Salvador. Durante a noite eu fui para Salvador, e de repente,
À noite chegam jornalistas, essa confusão toda, os radioamadores, parentes, as minhas tias, não sei o quê, um monte de gente que eu não queria encontrar naquela hora, eu queria terminar a viagem. Eu estava na mais absoluta paz. E de repente, me contaram depois, chega uma turma da Globo, arrogantes, né, aqueles repórteres querendo fazer furo em cima do outro veículo, não sei o quê, e saem gritando na casa do Dorinho, coitado, o Dorinho acorda com um monte de gente gritando na casa dele, cadê o remador, cadê o remador, você viu o remador? Ele, que remador, você viu, eu vi, mentira, você está mentindo, eu falei, não, eu vi, ele me deu 2 barras de chocolate, cadê as barras? Eu comi, tadinho, ele comeu as barras, não tinha a prova de que ele tinha me encontrado. Essa experiência acabou resultando, 1 ano depois, num livro. E esse livro foi minha iniciação no mundo literário. Foi um texto difícil de fazer, eu gosto de escrever, em casa a gente era pressionado a escrever com concisão, escrever bem. Meus pais escreviam em 7 idiomas diferentes, e ninguém acreditava que o remador ia conseguir fazer um livro. Tive 1000 problemas com esse livro. O primeiro grande problema, quando eu desci, um amigo nosso falou, vou arrumar uma editora para sair os seus livros, do seu diário. Eu falei, não, eu não gosto de ler diário é uma coisa chata de ler. É a coisa mais importante de se fazer para nosso conhecimento, para nosso uso, um diário. Talvez a coisa mais legal que a minha mulher deixou como herança para as minhas filhas, não são os bens, os malditos bens e malditas casas que a gente comprou, que espero que a gente queime logo, carros, empresas, nada disso presta. Mas ela deixou com as meninas o hábito de fazer o seu diário. E eu tinha um diário muito legal. Eu fiz um diário da viagem. E quando nós fomos assinar o contrato, a primeira editora que se interessou era a editora José Olímpio, uma grande editora, sei lá, Clarice Lispector, Campos de Carvalho, todos os grandes autores, Menotti Del Pic, todos os grandes modernistas tinham os seus livros na José. Só que a José Olímpio foi à falência. E quem estava salvando a José Olímpio era a Xerox do Brasil, da família Gregory. Os Gregory compraram para salvar a editora, e o primeiro livro que eles iam lançar ia ser o livro do remador. Bom, saiu um monte de notícia na imprensa. Naquela época, uma revista que nem a Veja era uma coisa importante de se ler. Hoje não quer dizer nada. Foi capa da Veja, não sei o quê. E os caras de marketing da Xerox só pensam em máquina de fazer cópia, em marketing, eles entendem tudo de marketing. Temos que aproveitar o momento e lançar o livro, não sei o quê, marcaram uma reunião, advogados, contrato, fizeram uma oferta em dinheiro, era muito dinheiro. Esse amigo meu foi negociar, falou, leva os seus diários, mas não abra. Eu levei os diários, os meus livrinhos de livro caixa, assim, e não abri. Assinamos o contrato, recebi o dinheiro. E aí eles falaram, agora os diários daqui. Eu falei, não, eu vou usar os diários para escrever o livro. Não, nós vamos publicar os seus diários. E quando eles abriram os diários, só tinha número. Era conta. Eram as minhas contas de astronomia, as alturas do sol, das estrelas. Eles falaram, o remador enganou a Xerox do Brasil. Eu fui para casa, comecei a escrever, levei tempo para escrever. Eles ficaram tão incomodados de achavam que tinham levado um calote do remador, contrataram um advogado que durante 1 ano tocou todas as manhãs à porta da minha casa, todos os dias a mesma pergunta, senhor Amir, quantas páginas o senhor escreveu ontem? 1 ano eu aguentei, doutor Tupinambá, que acabou ficando meu amigo, né? Porque chegou uma hora que ele dava risada, principalmente quando eu tinha outros problemas e nos 15 últimos dias não tinha escrito uma única página. Mas o fato é que esse livro acabou sendo uma experiência muito feliz. O livro saiu com 1 ano de atraso e a partir disso eu acabei transformando a minha vida. Eu resolvi me dedicar ao mister de fazer os barcos. Eu gostei da experiência. Eu não gostei de ter demorado 4 anos. O barco seguinte para ir para a Antártica levou 5 anos para ficar pronto, e quando eu voltei,
eu decidi que eu queria fazer disso o meu trabalho. O processo de escrever que eu uso, eu faço um diário sistematicamente para não perder os eventos. Então, eu vou colocando tudo o que acontece com os horários. Por isso que tem tantos números. E eu uso um código americano, que é um código de descrição da paisagem, mas que é usado para meteorologia. São sempre grupos de 5 números que descrevem tudo o que está acontecendo. E quando eu leio esses números, eu lembro do ambiente. Então é um processo meio primitivo, mas é muito funcional. Mas é muito parecido com o que a gente faz quando escreve um diáriozinho normal. E o que aconteceu foi que nasceu o primeiro Paraty, e quando eu decidi que eu faria disso a minha profissão, eu conheci a Marina, e aí todo mundo falou, você vai casar, vai nascer filho, vai engordar, e não vai mais viajar, pode esquecer. E depois que eu casei com a Marina, eu fiz mais de 30 viagens para o continente antártico. Adorei a experiência de casar com a Marina. Uma mulher muito especial. Adorei porque era diferente das outras namoradas que eu tinha, ou mulheres. Quando ela soube que eu estava começando a obra do Paraty 2, era uma obra terrível, um barco gigantesco. Eu tive que montar um estaleiro, tive que arrumar clientes. De repente a gente tinha dezenas, uma centena de funcionários, soldadores, tudo isso para fazer um sonho maluco de passar uma temporada de 1 ano e meio na Antártica, de um barco que a gente tivesse construído no Brasil. Mas a chance de terminar em desastre, em falência, no banco, com a conta negativa, era enorme, era enorme. Eu nunca sabia quanto dinheiro a gente tinha para o mês seguinte. Eu falei, se eu parar para fazer as contas, eu não faço nada. Eu vou continuar. E assim eu continuei durante 8 anos até esse barco ficar pronto. Mas quando eu casei com a Marina, aconteceu um único evento feliz em matéria financeira. Eu consegui vender uma casinha que eu tinha em Paraty. E aí eu pensei, caramba, Marina, agora nós podemos casar. Agora eu tenho um dinheirinho para a gente comprar uma casinha e casar, e vou gastar o resto no barco. E ela falou, não, você não vai comprar casa nenhuma, você vai acabar esse maldito barco. Não é toda mulher que aposta no sonho e não no benefício. Ela apostou no estaleiro. Foi muito difícil, foram anos diabolicamente críticos, escassez, não só de dinheiro, mas a escassez de informação, a escassez de conhecimento. E aí eu descobri uma coisa interessante. É exatamente a escassez que faz com que a gente se torne criativo. Quando a gente tem um maldito telefone que vocês têm aí na mão, vocês não conseguem ser criativos, não conseguem fazer nada. Nada, tudo vem pronto, todas as respostas estão lá. A gente não consegue ser criativo se a gente não tem uma restrição de acesso àquilo que a gente busca. Depois que o estaleiro aconteceu, a gente fez mais de 20 barcos, esses barcos fizeram centenas de viagens ao redor do mundo, nenhum desses barcos deixou de navegar. Outra coisa muito rara, a maioria das pessoas no Brasil faz barcos que não navegam, não tem coisa mais triste do que isso. Os barcos que não navegam. Daí que veio a ideia de fazer esse livro. Eu estava contando o ano passado, no começo, antes de fazer o livro, como é triste lembrar dos amigos que eu tinha na faculdade. Eram os amigos que que estudaram economia para ir trabalhar em banco. Alguns deles, eu tentei, não consegui nunca um estágio numa financeira, mas eu queria trabalhar numa financeira, porque eles pagavam bem pra caramba. Mas os amigos que foram trabalhar nas mesas de operação, que eram chamados na época de os Golden Boys, eram moleques, de repente, que com 19, 20 anos de idade, ganhavam milhões. Claro, drogas, bebida, vida desregrada, um estresse terrível. A maioria desses amigos que entraram no mercado financeiro, comprando ações de empresa, operando mesa, sonhavam, adoravam a vida que eu tinha em Paraty. Eles falavam, nossa, eu quero ganhar os meus X milhões e quando eu tiver todos os milhões que eu quero, eu vou morar em Paraty com 25 anos de idade e não vou fazer nada o resto da vida, nunca mais. Eles achavam linda a ideia de passar o resto da vida fazendo seresta, tocando violão, bebendo cachaça, namorando as paulistas que descem nos fins de semana. E muitos deles ganharam as suas dezenas de milhões
E eles ganharam mesmo, e foram para Paraty, e fizeram isso. E eles estão lá até hoje. Chega uma hora, o dinheiro enche ou acaba. A maioria deles acabou. O casamento não deu certo. De repente, 30 anos se passaram, e esses caras a gente chama de os náufragos de Paraty. A coisa mais triste que existe quando a gente vai conversar com um deles, não é descobrir que tudo deu errado na vida, é descobrir que por eles a vida passou. Eles não fizeram nada, eles não têm um legado, não têm uma história para contar, nada, nada, nada. Por isso que surgiu a ideia de fazer esse livrinho amarelo agora. E uma das coisas mais importantes que eu descobri nesse processo de me apaixonar pelos livros, inútil ler um livro para um navegador, pode ser, mas é uma inutilidade que me fez muito bem. Uma das coisas importantes que eu descobri é que se lá atrás eu tivesse tido todos os recursos com que eu sonhava, o dinheiro, o conhecimento, os funcionários, nunca teria dado certo, nunca. E o grande currículo que eu fiz nesses anos, hoje, foi poder, de certa maneira, compartilhar o que a gente gosta de fazer com outras pessoas. Eu acho que nós somos o único grupo no mundo hoje, que tem mais de 40 viagens para a Antártica, que nunca perdeu um tripulante. Eu nunca quebrei a unha de um tripulante. Todos os meus amigos franceses, americanos, australianos já perderam tripulantes, dedos, pé, perna, não sei o quê. Eu nunca machuquei uma pessoa. Nunca me machuquei também. E há 12 anos atrás, a gente começou, ou 10, não lembro, começamos a levar as nossas filhas, que agora tem muitas viagens para a Antártica, 7, a Tamara acho que tem 8 ou 9, não sei. E essa experiência de compartilhar só foi possível graças aos livros. A Marina estava fazendo um balanço recentemente, eu não lembro quantos livros eu escrevi, mas, sei lá, tem uns entre meia dúzia e 10, talvez tem livros que são técnicos, que nunca foram. Mas é engraçado, todas as pessoas que trabalharam, que viveram longos períodos no Paraty 2, por exemplo, fizeram os seus livros. A Marina fez os dela, quando eu sem querer ofendi ela profundamente. A Marina é uma mulher que adora profundamente fotografar. Largou da profissão dela para se tornar fotógrafa num mundo desafiador. Hoje todos nós nesta sala somos bons fotógrafos, todos. Todos temos máquinas maravilhosas para fazer boas fotos. Difícil um fotógrafo sobreviver hoje, mas ela faz fotos impressionantes. Fisicamente é um trabalho duro, difícil, tem que ficar pendurado lá de fora, subir no mastro. E um dia ela estava no alto do mastro, na Antártica, com outros veleiros parados em volta do nosso, e tirando foto para cima, foto para baixo. E uma hora eu fiquei meio cansado das fotos dela. Falei, Marina, desce daí, que essas fotos não prestam para nada. Para nada. E eu não sabia, tadinha, que ela começou a chorar. E aí ela resolveu fazer daquelas fotos o primeiro livro. Agora ela já está, sei lá, no terceiro ou quarto livro. Mas essa experiência com o livro é muito interessante. Um menino que viajou a primeira vez com as nossas filhas escreveu 2 livros. Quando o pai dele me contou, eu falei, nossa, que legal, fazer um diário de bordo. Não, ele não fez diário de bordo, não. Ele escreveu 2 obras de ficção. Ele ficou tão impressionado com a viagem, que a cabecinha dele construiu ficção. Eu aluguei o barco para uma turma de banqueiros chatos, falei, eu não vou aguentar, eu vou matar vocês se a gente viajar junto. Cobrei uma nota, emprestei o barco para eles. São uns caras bem arrogantes, difíceis. Eles foram com o Paraty 2 para a Antártica durante 2 anos, escreveram um livro, voltaram com um livro. Então essa experiência do livro, para nós, tem sido uma grande descoberta e tornou-se a forma de dividir com terceiros o que a gente gosta de fazer. As nossas filhas acabaram fazendo o livrinho delas, que se chama Férias na Antártica, e hoje elas fazem palestras pelo Brasil, não sei o quê. Eu acho que nada que a gente pudesse dar para elas teria sido mais importante do que isso. E sobre isso a Marina pode falar um pouquinho. Ela vai apresentar um videozinho, que é uma espécie de apresentação, conversar uns minutos com vocês,
E se alguém quiser fazer uma pergunta, obrigado pela paciência. Eu vou contar a história de uma mulher que viajou por oceanos e pouco a pouco se descobriu. O nome dela é Marina. Marina Bandeira Klink. Todo mundo conhece seu marido, o navegador Amir Klink. Explorador de mundos em suas expedições mágicas, construiu barcos e de diferentes meios cruzou todos os meridianos da Terra. Agora a Marina nem todo mundo sabe, mas ela tem uma grande história. Por um tempão foi produtora de eventos, até que um dia resolveu ir para a Antártica em um navio russo e viver uma experiência só sua. Depois de dias lindos com paisagens fantásticas, chegou a hora de voltar. Foi nessa hora, a bordo de um pequeno bote, que uma baleia surgiu. Ela chegou bem pertinho de Marina. Era imensa e frágil. Trocaram carinhos, até que se despediram no azul. De tantas pessoas por ali, a baleia escolheu Marina. E é aí que começa um novo capítulo. De volta ao Brasil, pensava em como levar esse momento para mais gente. Como era preciso mostrar ao mundo a importância das baleias, dos animais, do meio ambiente. Os anos se passaram. Marina e Amir tiveram 3 filhas e uma ideia: levar as meninas para uma viagem especial, Antártica, de veleiro. Mas não tinha moleza não. As meninas, além das lições, tinham que fazer diários de bordo, para do que viveram nada se perder. Lá ia Marina, no topo do mastro, fotografando tudo que via lá de cima. Tudinho para transmitir aquele sentimento tão especial, daquele lugar que só tinha natureza. Não tinha casa, nem loja, nem estrada, nem nada. Foi quando ouviu Amir, lá de baixo, gritar: "Desce daí, Marina! Suas fotografias não servem para nada!" Ela ficou muito triste. Tão triste que não conseguia nem descer de lá do alto. Tão triste que continuou fotografando. Era a hora de mostrar ao mundo que as suas imagens eram sim importantes. No Brasil, as meninas mostraram o que aprenderam. Por onde foram, o que viram, foi um sucesso. Daí pra frente, mais e mais escolas, mais e mais crianças. Com uma mãozinha de Marina, as 3 meninas se uniram e até escreveram um livro. Marina virou fotógrafa profissional. A fotografia se tornou a sua voz e ela queria falar mais alto. Fez exposições, palestras, publicou livros de fotografia, ilustrou jornais, revistas, livros didáticos. Foi assim que declarou seu amor pela natureza. E foi assim que viu que poderia multiplicar esse sentimento. Ela e suas filhas. Ao dividirem o que viram e viveram, conhecem novas pessoas e vão construindo, aos pouquinhos, um legado. Um olhar cuidadoso sobre o planeta em que vivemos. E aquela baleia de anos atrás? Ela ficaria feliz em saber que a sua história não teve fim. Que Marina ajuda a escrever e reescrever todos os dias. Obrigada. É engraçado como, não sei se vocês já tiveram essa experiência de encontrar alguém que vocês admirem, ou uma celebridade, ou alguém que fizesse a diferença. E o curioso é que na minha vida não foi uma pessoa, né? Foi essa baleia. Foi justamente a primeira vez que eu fui para a Antártica, no verão de 94, a bordo de um navio com um grupo de pessoas que não falavam a minha língua e, no entanto, foi uma viagem muito especial, porque eu pude ter esse contato com a baleia. Qualquer pessoa aqui teria ficado transformado quando pudesse ter um toque assim gelado e pudesse sentir... que bom, obrigada. Pudesse sentir assim a pele gelada de um cetáceo tão grande e tão frágil, e ele tivesse te olhado nos olhos.
Eu acho que qualquer pessoa aqui teria voltado de uma maneira diferente. E essa experiência que transforma a gente às vezes leva muitos anos para saber o que fazer com ela. No caso, na minha vida, aconteceu muito tempo depois, quando uma experiência num evento de escola. A gente sabe que é muito difícil representar o pai quando a gente está sozinho. E foi nessa escola que as crianças tinham feito um trabalho escolar para o pai, que estava na Antártica. E elas vieram correndo, assim, não sabiam o que fazer com o trabalho, as 3, e vieram dar para mim e falaram assim: e agora, mamãe, para quem que eu dou, que papai não está aqui? Aí eu falei: não faz mal, quando ele voltar para casa, a gente entrega. E eu entendi que eu tinha que fazer da Antártica uma aliada e não uma vilã. E eu pensei como fazer isso. Eu comecei a incentivar as meninas a dizerem: vocês têm que dizer que vocês não entregaram para o teu pai porque teu pai está na Antártica, e não chorar ou reclamar pela ausência dele. E eu fui trabalhando nisso até um dia que a gente estava ali na praia, esperando o Amir chegar, e eu falei para as 3, pequenininhas ainda, eu falei assim: ah lá, o barco do papai está chegando, ele está chegando da Antártica. E eu entendi que eu deveria um dia levá-las também, para dividir o que a gente tinha vivido de tão especial. E aí, no verão seguinte, todo mundo achando que eu tinha ficado louca, minha família achando, a Marina enlouqueceu. Ele foi bastante relutante, mas eu disse assim, para uma mãe, quando viaja sem os filhos, ela não viaja por inteiro, a metade dela fica para trás. E eu falei: Amir, eu quero que a gente viaje por inteiro. E aí ele foi reticente, mas eu consegui fazer com que elas fossem para a Antártica pela primeira vez. Durante a viagem, eu falei para elas: a viagem é incrível, vocês têm que agradecer o privilégio que vocês estão tendo de poder visitar um lugar assim especial. E o preço que vocês vão pagar para mim é que cada uma de vocês vai levar um diário. E esse diário vai ser preenchido todos os dias. Não importa se é com um texto, uma frase ou um desenho. Mas eu quero que vocês, quando vocês forem grandes, vocês abram esses diários e vocês se lembrem de cada dia que vocês viveram. Por isso, não é uma coisa que outra pessoa faça por você. Você tem que fazer você mesmo, porque só você vai lembrar a importância daquele dia. E elas fizeram. E foram esses diários que ajudaram um dia a gente a montar uma apresentação, que elas começaram a fazer na sala de aula, e em seguida para as outras salas na sua escola, e surgiram convites delas se apresentarem em outras escolas também, até o dia que nós pensamos um projeto de um livro, e é esse livrinho que elas estão divulgando ainda, né, já está na 10ª edição, e ele já está adotado pela rede pública e pela rede privada no Brasil inteiro. Esse é quase um 4º filho para mim, que deu bastante trabalho, mas é uma grande realização. Uma das vezes que eu estava lá na Antártica, fotografando, a fotografia é uma forma que a gente tem de transmitir um sentimento que a gente vive, e uma forma até de tentar mostrar para outras pessoas aquilo que a gente viveu. Eu estava compulsivamente fotografando quando o Amir disse realmente que as fotografias não serviam para nada. Eu falei: puxa, mas minhas fotografias servem sim. E aí eu pensei, que incrível esse momento dele falar que não serve, porque ele tinha razão, elas não serviam mesmo. Eu tinha que fazer com que elas se transformassem em alguma coisa, não simplesmente numa gaveta cheia de imagens, ou HDs entupidos e outros múltiplos HDs, mas elas teriam valor e elas seriam alguma coisa a partir do momento que eu tirasse elas da gaveta. E foi num instante curioso, fotografando o café, porque eu não gosto muito de fazer a minha própria foto selfie no lugar, ou eu na frente de um parque, ou na Torre Eiffel. Eu sempre procurei colocar outra coisa na frente que não fosse eu mesma, porque eu estava lá, então não precisava eu mesma estar na imagem. E eu comecei a fotografar cafés, todos os cafés que eu tomo, os cafés do deslocamento, os cafés da chegada. Então, estou indo para, não sei, qualquer lugar, para Fortaleza. Em vez de ligar em casa e dizer que eu cheguei, eu vou num lugar
peço um cafezinho, faço uma foto do café naquela paisagem e a minha família vai saber, ela chegou, já está tão bem, está até tomando café. E esse hábito de fotografar os cafés que eu tomo virou uma loucura. E o Amir falou, essas fotos do café também não servem para nada. E foi a primeira vez, foi a primeira ponte que eu construí. Eu inventei um blog que se chama Um Café e a Conta. Porque eu vou nos lugares sozinha, falo, por favor, garçom, pode ser um café e a conta? E aí eu fotografo o café, tomo, mando para casa, todo mundo, ela já chegou. Ótimo. Então, essa pontezinha do nada, que não servia para nada, de repente eu estou com 35 mil pessoas seguindo o Um Café e a Conta, e aí, conclusão, elas agora, minhas fotografias servem para alguma coisa. Tem gente acompanhando todos os movimentos de café do Brasil e do mundo. E aí, lançamentos. Hoje eu fui aqui na Academia do Café, as meninas me conhecem. Olharam o Café e a Conta. Conclusão, criei uma ponte. A outra ponte foi quando as minhas filhas começaram a divulgar, a falar e contar as experiências que elas tiveram. Aí, eu olhando na plateia assim, eu percebi que elas estão criando pontes múltiplas de pessoas que, depois que elas contam uma vivência, essa pessoa vai contar para outra, e vai contar para outra, e o jovem vai chegar em casa e falar assim, papai, eu aprendi hoje sobre as focas, sobre os pinguins, e elas vão criando pontes invisíveis, né? Até o dia que, na saída de uma escola, no término da palestra, um menino veio correndo e me deu um desenho, talvez o menino devia ter uns 9, 10 anos, ele me deu um desenho na mão, e eu abri, e estava um desenho de uma baleia escrito assim, eu vou para casa pesquisar na internet como eu posso salvar as baleias, porque é um dos temas que eu faço questão que elas falem na sala de aula, a preservação das baleias. E quando eu vi esse bilhete do menino, eu pensei assim, puxa, não é que a minha história se cumpriu, a minha missão, com aquela baleia lá atrás, que ela tinha procurado por mim, que todo mundo tinha falado, olha, a baleia está querendo falar com você, e eu entendi que ela se comunicou comigo e eu cumpri a minha missão, que é tentar preservar as baleias. Mas foi curioso porque não fui eu diretamente no palco que pedi para as pessoas, por favor, salvem as baleias, mas foi do jeitinho simples, infantil, das minhas filhas, que elas conseguiram tocar o coração de um menino que eu nem conhecia. Então, você percebe como a sua voz tem força, como a nossa vontade ela consegue chegar. Então, eu comecei a trabalhar com elas vários assuntos, principalmente as baleias, porque essas são aquela força que realmente move a gente. Mas, mesmo a caça dos tubarões, quando você vê que a pesca do tubarão é uma crueldade, quando você vê que tem gente que pesca tubarão, corta a nadadeira dorsal e devolve o tubarão ainda vivo para o mar, para morrer no fundo do mar. O tubarão é o grande sanitarista dos oceanos, é justamente a espécie que consegue fazer com que a qualidade da vida no mar sempre melhore. Então, ele é mutilado e descartado como se fosse um pedaço de carne. Aí você começa a visitar praias cheias de lixo e você pensa nas baleias, mesmo nas espécies, nas aves marinhas, que vêm no mar e come tudo que flutua, porque as aves elas não sentem cheiro de nada, elas veem uma coisa flutuando, mergulha, pesca e vai embora. E quando você percebe que a cavidade abdominal das aves oceânicas está inteira de plástico, quando você visita um projeto Tamar e vê uma tartaruga que foi resgatada numa rede de pesca e estava quase morta, e vem a morrer no laboratório, e você vê a quantidade de plástico no estômago de uma tartaruga, que morreu de inanição, achando que estava se alimentando. Ela confundiu uma alga ou uma água-viva com um plástico que estava ali à deriva. Você pensa nas redes fantasma, nas redes que são descartadas dos barcos pesqueiros que não servem mais, ou mesmo que eles perdem, e as redes ficam lá, navegando à deriva, e os animais se prendendo, e eles morrem de asfixia, porque eles não conseguem se salvar de uma rede em alto mar. Você começa a perceber o descaso do ser humano com relação à natureza.
E uma coisa que a gente aprende quando viaja para esses destinos assim tão especiais é que, para a gente se conectar com a natureza, a gente precisa se desconectar. Ninguém consegue entrar em contato com a natureza diretamente se tiver com o celular, se tiver no Wi-Fi, se tiver mandando e-mail, postando. A gente deixa de viver. E a nossa vida vira umas fotos que realmente não servem para nada. É melhor desligar e ver e viver na intensidade, conectado com o que realmente importa. Você pensa que... Eu acho que a gente chegou no momento que a gente tem que aprender, chega de eletrônicos, agora vamos viver o que é real. Vamos voltar com a nossa alma mais abastecida de sentimentos verdadeiros. E as minhas filhas já entenderam isso, a gente tem aquele código de deixar o celular para o lado e conversar com as pessoas, porque a nossa casa tem pessoas que estão olhando para a gente. Quer coisa pior do que a gente jantar fora com os amigos e perceber que os amigos não estão nem aí com a gente, que eles estão mais preocupados olhar o celular e ver se tem alguma novidade, se tem algum post novo, quem falou o que no Wi-Fi, e a gente fica assim, para que eu saí da minha casa e vim até aqui, se eu estou sozinha nessa mesa? Então, a gente tem que pensar, e antes de sair com os amigos, a gente tem que deixar o celular em casa, ou tem que desligar e dar atenção para aquela pessoa. Então, quando você viaja, tem que dar atenção para aquele lugar. E outro dia eu vi uma história bem interessante sobre o descaso dos seres humanos. Aqui, infelizmente, o Brasil é um país de pessoas muito mal educadas. Eu não digo não só na fila do supermercado, quando está na tua vez de passar, e, de repente, o caixa do lado abre, e era a tua vez, mas quem estava atrás da fila vai para frente e pega a vez antes da gente. Ou você está no estacionamento, aquela vaga de deficiente está ocupada, você tem que, assim, às vezes você fica até pensando, acho que eu vou ficar aqui esperando ver quem é que vai entrar nesse carro, ver se é deficiente mesmo. Porque a folga do brasileiro é demais. Então, quando você vai para uma praia e vê aquele tanto de lixo, assim, garrafa PET, bituca de cigarro, latinha, você fica pensando assim, por que a Antártica é tão bonito e por que esse lugar é tão feio? Ele é tão feio porque país sujo, país com lixo, é sinônimo de pobreza. Então, você fala assim, nossa, que pobreza de espírito do brasileiro, de ficar largando o lixo para trás. E, quando uma amiga minha foi morar no Japão por um ano, ela falou, é interessante como a gente aprende quando a gente vai no país de primeiro mundo. No Japão, ela foi levar a bebezinha dela na creche. Aí ela entregou o bebezinho e o kitzinho de fralda do dia. Quando ela foi buscar a filhinha dela, veio o bebezinho e um saquinho de fralda suja para ela levar para casa. Aí ela ficou com aquele, assim, se perguntando, para que da escola a creche está me dando a fralda suja? No dia seguinte, a mesma coisa. Ela levou a filha e a fralda e pegou a filha e a fralda suja. E ela descobriu que no caminho não tinha onde jogar fora, porque lá não tem cesto de lixo público, onde cada um é responsável pelo lixo que gera. Ela levou para casa, colocou na lata do lixo e começou a aprender que tinha que separar o que era plástico, papel, o que era lata e o que era orgânico. E, no final do mês, qual foi a surpresa? Veio a conta, porque lá eles cobram os teus resíduos. Então, o que acontece? Você, quando vai no supermercado, no Japão, você escolhe o produto pela embalagem que você vai ter que descartar, porque essa embalagem vai representar um pagamento que você vai ter que fazer para as pessoas levarem o teu lixo embora. Então, as pessoas aprendem a cuidar daquilo que produzem. Não vão largar lixo na rua, vão ter que pagar pelo que gera, ao contrário daqui, que as pessoas vão largando, elas compram um produto e vão largando no caminho, né? Pode ser assim, como se fosse assim uma bolsa. Eu andando, largo a bolsa, lavo o sapato, largo não sei o quê. As pessoas vão largando lata, caixa, plástico. E isso é que vai fazer a diferença. O Brasil tem que aprender a ser mais civilizado, a ser mais educado, e quem compra tem que cuidar daquilo que gera até o fim. Não pode simplesmente, no meio do caminho, ir numa festa e largar o resto para trás. Isso eu aprendi fotografando. Eu aprendi olhando, observando. Por que eu só fotografo lugares remotos? Por que eu gosto de ir para desertos, eu gosto de ir para o gelo, eu gosto de ir para a Antártica,
para a Lapônia. Por quê? Porque lá não tem lixo. Lá é o lugar mais próximo àquele que a natureza formou, aquele que a própria natureza esculpiu dentro das necessidades do lugar, elas acabaram se acomodando. E eu me lembro muito de uma frase de um astrofísico, Rupert Reeves, que ele diz assim: o ser humano é a mais insana das espécies. Ele ama a um Deus invisível, sem saber que a natureza que ele destrói é aquele Deus que ele ama. Muito obrigada. Você falou em termos de Brasil, e eu falei em termos de ser humano. Humanidade. Lá nunca estive lá, mas lá na Antártica é assim porque o ser humano ainda é inabitado, né? Outra coisa, as baleias. Eu vejo o seguinte: o Japão, que é um país desenvolvido, como você falou, a Noruega, e acho que um outro país nórdico aí. Eles não entraram no acordo para conservar as baleias, né? E o Japão, acho que tubarão também, e salmão, tubarão, eles também são países altamente desenvolvidos, né? Estão em primeiro mundo. Essa colocação que eu queria fazer. Não sei se muito bem observado mesmo, porque, por coincidência, os países que a gente atribui maior grau de civilidade são exatamente aqueles que continuam, infelizmente, caçando as baleias. Amir, eu quero te fazer uma pergunta, que é voltando um pouquinho para a literatura. Quando eu te perguntei sobre como escreve, é como escreve mesmo. Porque o Amir, o único sujeito que eu conheço na vida que escreveu um livro inteiro à mão e jogou fora. Você lembra mais disso? Que um. Mais que um. Porque ele escreve à mão, não é computador. Essa experiência de escrever, para mim, foi uma experiência muito reveladora, rica. Eu não tinha um processo para escrever, e eu acho que a escrita à mão é uma das formas de exercitar a escassez. Quando a gente tem um programa bacana aqui de computador, fica muito fácil corrigir, mas quando você fica preso, é que nem a poesia. Quer dizer, na verdade, são os formatos difíceis que revelaram os grandes poetas. A métrica complexa, o soneto, os duodecassílabos. Então, assim, a minha restrição para escrever é o papel e a caneta, e, de fato, eu acho que pelo menos uns 6 livros eu fiz na caneta Bic. Tive várias crises criativas, li o que eu escrevi, detestei, joguei fora, e comecei de novo. E, no final, é uma experiência que eu gostei bastante. Mas eu acho que uma coisa muito importante que a Marina fez em casa, assim, em relação à educação das nossas filhas, foi construir esse exercício sistemático de relatar as próprias experiências. E hoje é uma coisa que elas não conseguem não fazer. Então, a gente foi fazer um evento essa semana, no interior de São Paulo, e o diretor da escola lá da FAPESP, né, ficou impressionado. FATEC, que ficou impressionada, porque ela não parou um minuto, durante 2 horas, ela não parou um minuto de escrever e desenhar as pessoas, as mulheres que estavam tocando, e é onde eu acho que, assim, muita gente questiona qual é o destino do livro no futuro, nos meios digitais, e eu sou muito otimista nesse aspecto. Eu acho que o processo de aprendizado, de educação, de corrigir as deficiências que a gente tem de formação, ele passa invariavelmente pela vivência literária. E o Brasil é extraordinariamente rico nesse aspecto. Quando a gente olha, por exemplo, a literatura de cordel, quando a gente vê, sei lá, os músicos que a gente tem, né, como se chama o cara que ganhou o prêmio Nobel, o músico Bob Dylan, mas nós temos um cara muito maior que o Bob Dylan, que se chama Elomar Figueira de Melo, mora no sertão da Bahia, com Minas. O cara tem uma produção literária no linguajar do sertanejo que nenhum erudito brasileiro consegue entender, e ele usa as mais sofisticadas métricas poéticas para construir a obra dele.
A gente nem fala desses caras, nós temos milhares de pessoas surpreendentes. Então, eu acredito muito em qualquer programa que estimule a formação literária. Essa semana tinha um artigo curioso, no fim de semana, no Jornal de São Paulo, sobre os pais que estão tirando os filhos da escola e estão fazendo educação em casa sem nenhuma regra. Eu não sei se funciona ou não acredito que funcione. Mas eu sei que no mundo dos barcos tem milhares de famílias, na França é permitido fazer isso, você recebe a grade curricular da escola pelo correio ou pela internet, e os pais ministram um programa de formação. Aonde que a formação dessas crianças é importante? Na quantidade de livros que elas leem. Então, eu aposto a minha esperança, a minha fé aqui, na relevância que o livro tem para melhorar a nossa vida, para nos tornar mais tolerantes, mais competentes, para corrigir esses defeitos de formação ou de educação que a gente eventualmente ainda carregue. Então, mais uma vez, parabéns para a sua iniciativa junto aos livros. Eu estava falando que a gente tem muito medo hoje de errar, e na minha atividade eu não posso errar, mas eu acho que errar faz parte, e minha sugestão, escrevam livros, leiam livros. O que é mais bacana do livro é essa magia da multiplicação, de você, dentro da tua casa, escrever ou editar um material, e esse material vai seguindo por caminhos que a gente não controla. E no momento de fazer uma fotografia, eu falo, eu posso perder o equipamento, mas eu não perco o momento da fotografia. A gente não sabe qual é aquela que vai ser escolhida. O difícil não é tirar a fotografia, é escolher qual a gente vai colocar no livro. O meu livro anterior era grande, ele pesava 2,5 kg, era muito pesado, e eu sei que a Antártica é grande, então o livro tinha que ser grande também. E eu procurei privilegiar as imagens silenciosas, mostrar a ausência do ser humano na Antártica, que é isso que faz um lugar dele um lugar tão especial. Já esse é menorzinho, é um livro que eu chamo de portátil. Eu procurei privilegiar a presença do ser humano e mostrar que a Antártica é, sim, um lugar acessível. Então, ele está compacto, olhar nômade, porque é um olhar de quem vai e não fica, que é a possibilidade que você tem de visitar. E a minha proposta é essa, fazer com que a Antártica consiga ser acessível, e, de alguma maneira, eu tento sensibilizar as pessoas para quão importante é a gente conseguir entender um lugar tão utópico e fazer com que a Antártica entre dentro da casa das pessoas. Obrigada, Afonso, pela oportunidade de estar aqui novamente. Obrigada a todos. Gente, com tão boa companhia, é fácil fazer 35 anos, 30 anos, 40 anos. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Gabriela. Quero agradecer muito, Amir, o seu exemplo de vida. Tem mais de 8 anos que, por causa dos seus livros, eu consigo trabalhar com adolescentes, com jovens, escolhas de projeto de vida. E, para mim, é vital, quando eu estou escolhendo as pessoas de referência, ter autores autênticos. Pessoas que estão contando o sofrimento, a parte boa, a parte ruim, por causa da ilusão que a gente tem, né, de que a vida, que a trajetória da vida, ela não vai ter curvas, não vai ter imprevistos. A segunda coisa que eu quero agradecer é você ter trazido a sua esposa, porque a gente esquece na sociedade de consumo o valor da família estar junto com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente produz. Então, para mim, o fato de que vocês estão aqui como família, cada um se respeitando naquilo que cada um tem de talento, né, é uma forma de sacudir que há pessoas por detrás das coisas, né, que acho que a gente esquece isso muito. Para ser mais curtinha, minha pergunta é porque o meu velejar se chama educação. Então, sempre que eu tenho um dinheirinho para as férias, eu gosto de ir para países do mundo e ver que projetos em educação que estão surgindo. E como você se dispôs a aprender algo que não te foi dado, né? Tendo que buscar especialistas em cada área, isso, de certa maneira, está muito semelhante com algumas escolas que estão trabalhando por projetos. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então, minha pergunta é, se você pudesse resumir 5 características ou 5 qualidades essenciais para aprender algo
que não te foi ensinado, não foi te dado gratuito, e como velejar, por exemplo, que é útil, né? Que é útil para a humanidade. Quais são as 5 características, as 5 qualidades essenciais para o aprendizado de algo tão novo? Bom, eu não sei se eu consigo juntar 5, vamos lá. Eu acho que uma é construir a curiosidade por parte do aluno. É um desafio grande para o educador fazer com que essa curiosidade seja autêntica, e para isso você precisa criar uma conexão com a realidade. Então, não sei se eu vou achar as outras 4, mas o exemplo que eu tenho mais gritante foi quando eu parei nas Ilhas Féroe há muitos anos atrás. Esse ano eu gostaria muito de voltar para lá. É um arquipélago escandinavo. Eu até conversei com o educador mineiro Rubem Alves, né? O Rubem Alves, que faleceu há poucos anos atrás, que eu conheci aqui em Araxá. Conheci ele em Araxá. E eu comentei com ele, eu fiquei muito impressionado, porque na época eu acho que foi o primeiro barco brasileiro que parou lá, e eles tinham uma conexão muito forte com a Aparecida do Norte e Paraty. Eu não entendia aquilo, tinha fila de criança das escolas indo ver o meu barco que estava escrito Paraty, e todo mundo falava de Aparecida do Norte. Aí eu descobri que havia houve um intercâmbio de crianças do mundo inteiro, voltado para assuntos ligados à educação. Hoje as nossas filhas são instrutoras desse programa, viajam o mundo inteiro, sem saber para onde vão. Não são países bacaninhas, Noruega, Finlândia, não, são países complicados, às vezes em conflito, Síria, Iraque, Jordânia, e lá não tem, no currículo das escolas das Ilhas Féroe, não tem aula de física, química, matemática, filosofia, não sei o quê. Eles ensinam a construir uma casa viking ou um barco viking, e na construção da casa e do barco, as crianças aprendem filosofia, física, química, matemática. É uma das nações mais prósperas do mundo, eles têm um apreço muito grande pelo trabalho. Uma outra característica que eu acho importante é fomentar a tolerância. A gente vive um mundo muito pouco tolerante, a gente está muito empoderado com essa porcaria que vocês têm na mão aí. Muito. A gente está babando, acabamos de aprender com isso aqui, e ninguém consegue se controlar assim, usa durante um tempo, para. E esse empoderamento de poder responder na hora e ter 30 mil seguidores, não sei o quê, torna a gente arrogante. Então, é uma dificuldade que eu sinto hoje, e é um problema que todo educador tem, não é no Brasil. No mundo, a vozinha dos alunos eles ficaram valentes para... Uma outra característica, eu acho que tem tanta opção para um jovem hoje aprender, que, na verdade, ele está sempre mirando o resultado final, o cume, o sucesso lá na frente, e a gente esquece que o importante é o caminho, é a jornada. E nesse processo, o fato é que, pelo simples fato de saber o que tem de bom lá na frente, não há esse espírito de se dedicar ao longo do tempo. Eu acho que a convivência humana, ela nunca vai ser substituída por nenhuma marca de celular, de mídia social, de nada. E a gente construir meios de fazer com que as pessoas, com que os jovens, principalmente, aprendam a fazer com as mãos. Então, o exercício de fazer acontecer, de conversar, de conviver, a confiança, a convivência, são processos lentos, não podem ser processos. Então, a gente tem as outras 2 características, talvez importantes, não sei, eu preferia nomear talvez defeitos, esse individualismo excessivo que a tecnologia nos permite. Então, eu tentaria banir esse individualismo. E uma das maneiras que no nosso caso foi importante, quando as meninas começaram a ser monitoras nesses grupos do CISV, das viagens internacionais, de outras crianças, e a primeira vez que elas foram aos 10 anos, não podia falar com mamãe e papai, e as crianças choravam. Quando elas vão agora com 14, 15, 16, 18, elas aprenderam a confortar as crianças que estão indo agora com 10 anos, que choram de saudade, de dificuldade. Então, eu acho que, assim, tomar iniciativas
pensando em terceiros, no próximo também é um exercício, e eu vou ficar devendo uma característica para você. Eu só queria, você falou a última pergunta, tem um cara de camisa branca que pediu lá a camiseta. Obrigado pela pergunta. A nossa próxima viagem provavelmente vai ser levar o Paraty 2 para o hemisfério norte. A gente tinha muita vontade de fazer um dia uma viagem no Ártico. Eu desisti de fazer por uma razão burocrática, porque a passagem de Nordeste ao norte da Rússia é uma viagem perigosíssima, não por causa do gelo, por causa da burocracia russa, da corrupção nos portos, no litoral russo. E esse ano, quando a gente estava na Antártica, no mês passado, surgiu a chance de poder fazer essa viagem com o suporte diplomático da Marinha Brasileira. Eu nunca fiz viagens oficiais, mas se eu tiver a proteção, uma autorização de Marinha para Marinha, é uma viagem que eu adoraria fazer. É uma rota cheia de histórias interessantes, a história do Franklin, que desapareceu com seus 180 homens. Ele era casado com uma mulher muito rica, e essa mulher, assim, ela tinha tanta obsessão de encontrar os restos do marido, que ela torrou a fortuna dela durante décadas financiando expedições que mapearam todo o Ártico. Tem vários eventos históricos importantes que aconteceram no Ártico, a passagem do Nordenskjold, a primeira grande viagem do Roald Amundsen, e eu adoraria poder fazer uma viagem de conexão geográfica entre a navegação no gelo e a história, porque é uma região que historicamente foi muito importante. E curioso, tem uma conexão com o Brasil, isso. Quando eu digo que o Brasil estava no caminho das Índias, a África não, na verdade o caminho das Índias, do Oriente, tentou-se por muito tempo fazer com que ele passasse pelo Ártico. E os portugueses tiveram essa ousadia maravilhosa de apostar num caminho muito mais comprido, muito mais difícil, muito mais complicado, porém viável. E o que enganou navegadores de outras nações no Ártico foram as madeiras boiando no gelo. Essas madeiras, os navegadores dos séculos 13, 14, 15, sabiam que não tem árvores na Groenlândia, na Islândia, Jan Mayen, Nova Zelândia, Severnaya Zelândia, em nenhum desses arquipélagos, Svalbard, Spitsbergen, nenhum desses arquipélagos tem árvores. Então eles concluíram acertadamente que as madeiras atravessavam a calota ártica e, portanto, havia uma passagem. E eles estavam certos. O problema é que o tempo estava errado. As madeiras, de fato, atravessam o Ártico, e isso foi o que iludiu navegadores durante séculos, só que elas não fazem essa travessia em 3 ou 4 anos. Elas levam de 300 a 900 anos para atravessar. Eu tive lá a primeira vez sozinho, fazendo churrasquinho na praia, queimando essas madeiras. Se eu soubesse que eram madeiras de 900 anos de idade, eu acho que... Queria muito agradecer a paciência de vocês, deem carinho e atenção para os livros. Obrigado.